Bom, em continuidade ao meu vídeo, no meu sonho, eu vou agora entrar no sonho que eu tive. Era saindo do forte, com quase 700 homens, cuja intenção era chegar a esse líder para evitar o levante indígena, porque qualquer levante indígena já estava tudo já programado, tudo já já armado, tudo já planejado. Primeiro levante indígena, vamos ter que dar uma redução nessas pessoas, nessa turminha. Isso era ideia de congressistas da Casa Branca, do alto comando militar, porque os conflitos eram muitos, tanto de homens que invadiam de forma covarde, criminosa a reserva indígena, quanto também haviam índios que não eram índios da reserva, eram índios nômades que iam para lugares distantes, e muitas vezes os índios locais eram confundidos com esses índios e eram atacados em represália a ataques a homens brancos, tanto criminosos como até homens brancos inocentes que iam, não tinham uma informação, não tinham uma cultura para saber se eu estou tirando do fulano ou se eu não estou tirando do fulano. Que houve uma cidade que foi massacrada, Custer passou no meio da cidade. E o general que ele tinha desde a Guerra Civil Americana, esse personagem George Armstrong Custer, ele na academia de West Point, ele foi lá um dos últimos alunos em termos de estudo, na sua formação como cadete, quando ele se formou como cadete. E logo quando ele entrou na posição de suboficial ou tenente, o tenente já estava na Guerra Civil Americana, aquela Guerra da Secessão. E durante todo o percurso da história desse personagem, ele foi um cara brilhante, desde tenente a capitão, depois pulou para o cargo de general muito jovem ainda, por causa de vários brilhantes ataques que ele fazia aos confederados, inclusive até na Batalha de Gettysburg, que foi uma da segunda, terceira ou quarta das estratégias dele, com um número menor para atacar um número maior que estava avançando e estava vencendo, quebrando esse avanço, desarticulando o adversário. Eu vou dizer inimigo, mas inimigo é uma coisa muito pobre, muito medíocre de falar. Um inimigo parece aqueles evangélicos, ou então parece aquelas pessoas sabe, eu falo isso porque eu também já fui medíocre também. Eu já tive minha fase de ignorante, de desinformado, mas quando nós vamos conhecendo a realidade que nos cerca e vamos estudando mais, nos aprofundando mais, tendo uma compreensão maior, é que o nosso entendimento também vai crescendo. O nosso discernimento que nós não tínhamos, nós vamos adquirindo discernimento sobre a realidade do mundo em que vivemos. Pois bem, dando continuidade a toda essa informação que eu estou dando, que eu estou passando, né? Esse oficial que foi brilhante, que cresceu, né, ao status de general, ficou conhecido como general. Depois de algum tempo ele sofreu também sanções militares, porque ele era um pouco irreverente, ele também tinha um pouco de rebeldia, ele não gostava muito de pompa, de puxa-sacos. Ele era um cara que no começo sim, a vaidade dele cresceu, mas depois que ele começou a ver como o mundo dele funcionava, e que ele também ele virou um personagem histórico de jornais e de revistinhas, ele ficou conhecido no país inteiro, ele ficou popular como o general Custer, aquele soldado que era herói de todas as batalhas, vencia todas as batalhas praticamente. Então, quando acabou, esse general muito amigo dele, cujo nome é sobre o general Sheridan, que era muito amigo dele, além de outros generais do alto comando, por todas as ações que ele fez na cavalaria, na Guerra da Secessão, várias vitórias, né? Como eu tinha falado, assim, desde Gettysburg até a rendição do líder e comandante dos confederados, que era Lee, general Lee, a rendição de Lee, o Custer estava presente, né? Mas isso é tudo uma introdução, tá? Agora eu vou entrar no sonho. Neste sonho, eu me lembro o sonho foi muito realista. Estou repetindo e enfatizando isso. Era a saída do forte com quase 700 homens, não para entrar em choque ou confronto com esses índios, e sim com esse número grande para poder conseguir chegar até o touro sentado. E por que dessa quantidade de soldados? Como ele vai dizer, não, mas o cara sai com 700 homens, não é possível, com quase 700 homens.
está saindo para uma batalha. Não, ele saiu de forma preventiva, porque ele sabia que um número muito grande de outros chefes, seja Faca Longa, Pena Negra, Lobo Negro, Urso Cinzento, Nuvem Dourada, né, Águia Amarela, Águia Púrpura, Águia Vermelha, né, de vários índios, dos índios que eram rebeldes e outros índios que eram criminosos também, porque, como eu tinha falado, havia índios também que eram mais para criminosos, que eles também tinham um conflito entre eles também. Os Pés Pretos tinham um conflito muito grande com a tribo do Cavalo Louco, que aquele ali era como se fosse o adversário principal de George Armstrong Custer. Mas isso não vem ao caso. Então, dando continuidade ao sonho, me lembro da saída no forte de forma preventiva, sabendo que vários outros guerreiros iam fazer tudo para que o Custer não chegasse ao Touro Sentado, que era o grande líder do Conselho Geral de todos os chefes de várias nações indígenas. Numa delas é a nação Sioux, a nação Cherokee, a Cheyenne, a Lakota, da Dakota, e algumas outras tribos pequenas que estavam numa reunião enorme em função desses atritos e conflitos. Eles estavam pensando em fazer um levante em função do sofrimento deles. Aí havia o lado também do homem branco, também sofria. Tem tanto do lado bom humano do homem branco, quanto do lado perverso, ganancioso do homem branco, que é o que gera o conflito entre pessoas. E a intenção dele com essa tropa, que ele sabia que ia haver vários ataques, para impedir que ele tentasse conversar e dissuadir, de convencer o Touro Sentado de não, naquele conclave deles, naquela reunião de conselho de lideranças e chefes, para que não houvesse o tal levante. E o Custer já estava informado que já estavam havendo muitos índios lá. No caso do Touro Sentado, ele ficava muito naquela reserva e ele migrava sazonalmente atravessando os Estados Unidos até o Canadá, onde ele ficava no Canadá há muito tempo e depois retornava naquela área da reserva. Então havia índios fixos, índios nômades, que tinham aquela reserva que tinham sido pactuada e depois destratada, né? Porque não foi cumprido, então os fortes não estavam lá protegendo eles. Eram do governo, então haviam criminosos, outros que eram ligados ao governo, que fazendo aqueles esqueminhas, né, para ganhar dinheiro, ganhar vantagem, ganhar comércio, ganhar mercado, né, a ganância humana, como se entende, né? Bom, dando prosseguimento a esse fato histórico, voltando ao meu sonho, né, parece até que a pretensão, você sonhou que era o General Custer, é mais ou menos assim, infelizmente ou felizmente, no meu entendimento foi mais ou menos assim. Então, o sonho era isso, era saindo do forte com um batalhão muito grande para se prevenir de vários ataques que impedissem que eu conseguisse chegar a conversar com o Touro Sentado, pois ele era flexível, mas também não era bobo, muito menos idiota. Ele poderia também se revoltar porque ele foi muito massacrado, foi muito sacaneado, mas no fim ele sempre tendia a paz. E o medo desses índios era que isso pudesse ocorrer. E não era só isso, o Custer tinha que tentar convencer ele para que todos os índios saíssem de lá e ficasse um número menor dentro da reserva indígena, né? Para que eles saíssem. Isso é que a CPO está pedindo para nós nos retirarmos do nosso... Então era muito sério o que ele estava fazendo. Ele estava indo para evitar o genocídio, né? E no fim acabou a história acabou tomando outro rumo após a épica batalha do Little Big Horn, do dia 25 de junho, do dia 26 de junho de 1876. 76. Então, não só era isso, era saindo com aqueles 700, quase que 2 dias de marcha, de campanha, do forte até lá dentro da reserva. Então você passa por vales, passa por montanhas, serras, serrinhas, morros, que é tratado como colinas, né? E tudo bem, foi saindo o dia bom, ótimo, que número enorme, vários oficiais. Nossa, mãe, parece o prelúdio do fim do mundo, desculpa, em meio à narrativa do meu vídeo. Então ele sai em marcha, né? Me lembro que era um dia bonito, saindo em marcha e avançando, né? Saindo 7, 8 horas da manhã do forte, chegando quase perto das 4 da tarde, já tinha andado quase
todo aquele terreno já estava entrando na reserva, que também era muito vasta, era enorme aquela reserva. Então, a necessidade de um número maior de homens para poder cobrir uma grande área e poder chegar no Águia Branca, Águia Vermelha, Touro Sentado, Nuvem Branca, Lua Negra, né, Raposa Cinzenta, desses vários outros líderes, que eles também tinham votação também. Eles tinham uma decisão, por isso que eles também tinham um conselho para fazer ou não levante, como o Homem Branco fazia. Eles também tinham a civilização da cultura deles, também tinham essa regra, né, dentro do ambiente da vivência deles. Então, em todo o percurso, eles sempre observavam o horizonte. Quando subia um monte, observava o horizonte para ver a movimentação dos índios, porque a reserva era gigantesca. Eu vou procurar ser o mais breve possível e sintetizar mais para dar uma amplitude, para resumir o máximo que eu posso desse fato histórico. Então, toda a caminhada, dia bonito, com os oficiais, com os soldados, né? Chega um determinado momento que entre 7 e 8 horas ainda era dia, porque era verão lá nos Estados Unidos. Eles não tinham horário de verão, não existia. Isso começou na época da Primeira Guerra Mundial, em função de indústrias, desde a Revolução Industrial, em relação ao consumo, que é outro assunto que tem nada a ver com isso, se trata disso, diferente. Então, à medida que voltando ao assunto, volta ao texto, fala, Bela. Voltando ao texto, voltando ao assunto, né? À medida que ia avançando, já como era dia claro ainda, porque nos Estados Unidos, com horário de verão, anoitece 9h50, começa a anoitecer 9h50, 9h45, começa o sol se pôr lá nos Estados Unidos, no horário de verão. Então, 8h50 é o horário que o sol se põe, então não existia horário de verão, né? Então, quer dizer, perto desse horário, eles iam acampar no alto do monte e acharam melhor descer. Então, quase que no final, já à noite, já iniciando a noite, acamparam próximas a um rio e começou a ser conversado os planos, o que faria, se poderia dar certo, se poderia ser desastre, até isso estava prevendo. Mas ele estava confiante de que tudo poderia dar certo. A única coisa difícil era dissuadir, né, convencer o Touro Sentado de não fazer o levante, com os demais índios, entre os rebeldes e os não rebeldes, para que chegasse no senso, para que não houvesse o levante, no mínimo ficassem todos apaziguados. E a outra ideia, por favor, se retirem durante um bom tempo, depois vocês retornam, tentar dissuadi-lo disso, né? E dissuadir não é só ele, não, todos, porque ele não tomava a decisão sozinho, não dava nos outros chefes, era um conselho, era reunião. Ele era o líder, porque ele era muito respeitado pelas suas atitudes, pela sua conduta. Isso eu estou falando Touro Sentado. Então, acamparam lá embaixo, de noite. Um outro cogitou de fazer divisão, várias divisões, ou 3 divisões, ou 2 divisões, e o Custer não estava muito afim dessa ideia. Chegou no dia seguinte, quando todo mundo estava já desfazendo acampamento para dar continuidade à marcha, à campanha, Custer avança com alguns índios navarros, que eram batedores, um outro cowboy. Cowboy é vaqueiro, né? Esse é o termo em inglês. Cow é vaca, boy é garoto. E na expressão idiomática, cowboy, vaqueiro, tá? Para poder passar essa informação para vocês também. Muitos já são bem informados no inglês, mas tem muita gente que não tem este esclarecimento. Então ele faz observação e ao longe, junto com alguns oficiais, esses cowboys, esses índios, ele começa a ver muitas movimentações no horizonte, de distâncias grandes. Ele teria que saber onde estava concentrado o grande acampamento para não cair em área errada e, de repente, tudo sair errado. Então, ele chega para os oficiais, eram vários, mas ele tinha que colocar 2 como comandantes, que eram os comandantes interinos dele. Um era Frederick Bentley, Frederick Bentley, e o outro era Marcus Reno, que era o major. Um era capitão, o outro era major. Então ele chegou à seguinte conclusão. Isso eu estou falando historicamente, e isso eu estou falando do meu sonho. Do meu sonho, eu me lembro que, olhando, vendo toda essa dificuldade, eu cheguei para um oficial, mas graças ao meu sonho não tinha nomes. Mas eu chamava eles pelos nomes, não exatamente pelo histórico, mas chamava esses 2 oficiais pelos nomes. Chegou à seguinte conclusão.
Vamos dividir em 3 companhias, A, B e C. Eu vou no centro na companhia C, com 269 homens. Bentley, você vai seguir o flanco esquerdo, com 186 homens. E Renault, você vai seguir na companhia, eu na C, o Bentley na A e o Marcos Renault na companhia B, no flanco direito. Vamos manter uma margem de distância entre 500 metros, de 500 metros a 1 quilômetro, mas sempre margeando. Isso em relação a todo o percurso, que são terrenos acidentados, com erosões, com buracos, com falhas, né, de buracos mesmo, de erosões, e subidas e descidas e rios, e saber que poderia vir serpenteando, de acordo com as dificuldades e com a formação do terreno em questão. Então, eu vou dar uma parada nesse vídeo, que está muito longo, eu estou dando aqui uma introdução, e vou dar sequência no próximo vídeo.